Bom dia, boa tarde ou boa noite, ladies and gentlemen. Hoje estamos com Gutierre Menezes, esse cara que é incrível, sensacional, e essa conversa eu não tenho dúvida que vai ser uma das melhores conversas daqui do canal. Gutierre, para quem não te conhece, pode se apresentar, por favor, seus credenciais, quem é você? Olá pessoal, muito contente de estar aqui com o Antônio, um prazer aceitar esse convite. Eu sou biólogo, meu nome é Gutierre Menezes, eu sou biólogo, sou pós-graduado em fitoterapia, tenho uma especialização também pela Universidade de Harvard em saúde e bem-estar e sobre medicina do estilo de vida. Também sou ozonioterapeuta e trabalho, enfim, com medicina integrativa, com práticas integrativas em saúde, na verdade. Eu vejo mensagens direto nos comentários de pessoas que não sabiam que não estavam inscritos aqui no canal. Então, vou te pedir uma coisa, por favor, checa se você está inscrito no canal, porque cada inscrição dessa ajuda o canal a crescer, me ajuda a deixar tudo isso aqui funcionando e me dá mais motivação para eu trazer convidados melhores aqui no canal. Você que está assistindo faz parte da família aqui do Projeto Saúde Podcast e eu conto com você para fazer com que esse projeto seja o maior projeto do Brasil. Então, checa rapidinho se você está inscrito, clica em se inscrever e aproveita o podcast. E tem uma história, né, que eu já contei para o Antônio. A gente conversou há dias atrás, Antônio, sobre o meu filho, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos e o meu filho mais velho, ele foi diagnosticado com autismo, hoje ele tem 14 anos, na época ele tinha 2 anos e pouco. E eu entrei numa jornada para cuidar dele, mas não cuidar dos sintomas, cuidar da origem das estereotipias, os comportamentos diferentes, neuroatípicos, né, como chamamos, e buscando, eu encontrei que o cuidado com o intestino seria crucial para a melhora da qualidade de vida dele. Então foi essa linha, apesar de ter sido muitas vezes ter sido receitado alguns adaptógenos, alguns remédios tarja preta, né? Remédios controlados, nós nunca entramos por essa linha. Então, focando no intestino, esse menino foi desenvolvendo, esse rapaz foi crescendo, e ele não falava, ele não olhava nos olhos, ele andava na ponta dos pés o dia todo. Na verdade, ele nasceu sem nada que nos chamasse atenção em termos de comportamento neuroatípicos, mas percebemos depois de um tempo uma involução na fala, no caminhar, mas principalmente na fala e no contato visual. Então, se ele estivesse próximo a mim, eu chamava, ele não olhava para mim. Mas assim, para nós já iniciarmos nosso bate-papo e fechando essa linha, cuidando dele, focando no intestino, cuidando de uma boa alimentação, retirando alimentos inflamatórios, retirando glúten, retirando o leite, ou seja, tanto a lactose quanto a caseína, nesse caso dele, nós tivemos um ganho surpreendente. E só para ancorar, um gatilho que nós percebemos, após o uso de antibióticos de maneira precoce, por causa de uma gripe, esse intestino ele sofreu abalos. E daí em diante, coincidência ou não, começou a involução do seu desenvolvimento. Então, a microbiota foi afetada. E a gente se concentrou, dentre outras coisas, né, além de nutrir, além de desinflamar, em restaurar essa microbiota com comida de verdade. Na época também usamos alguma suplementação, mas assim, dessa maneira, esse menino hoje tem 14 anos, ele terminou agora o 8º ano. E se eu disser que eu ensinei uma lição de casa para ele esse ano, eu estou mentindo. Nem eu, nem a mãe. Tem ótimas notas, nunca ficou em recuperação. Claro que isso não foi do dia para a noite, estou falando aí de 12, 13 anos de jornada com ele. Mas com essa linha, cuidando do intestino, né, onde é produzido a maior parte dos neurotransmissores, esse menino desinflamou, esse menino se tornou comunicativo, esse menino é cheio de amigos, ele acompanha o ano letivo normalmente, sem nenhuma adaptação, né, nas tarefas, nas provas. Esse menino toca violino lá na igreja, né, é músico também, ele faz jiu-jitsu, né, hoje, há um mês atrás, na verdade, pulou 3 faixas no teste,
Então, assim, tá com uma condição física bem legal, concentração. Inclusive, hoje, já para você saber, tem uma empresa de um amigo meu que eu vou colocar ele agora nas férias para fazer um estágio, né, só para aumentar, para estimular essa questão social, de interação. Ele vai ingressar como menor aprendiz hoje. Então, assim, foi uma transformação. E essa transformação nele abriu a minha mente para um conceito maior sobre saúde. Como dizia Hipócrates há séculos atrás, ele disse muita coisa, o pai da medicina, e disse também: todas as doenças começam no intestino. E também disse que a comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja a sua comida. E também disse: primum non nocere, primeiro não agravar. Então, tudo que a gente fez nele, a gente fez de uma maneira que não havia riscos de piora, mas quebrávamos paradigmas, quebramos muitos paradigmas daquilo que era o viés convencional, daquilo que era o status quo para cuidado de uma criança. Mas vamos lá, vou deixar você me ajudar a conduzir esse papo, porque senão eu vou longe. Quando eu falo do que eu amo, quando eu falo do que Não. eu vou longe. Tá perfeito, tá perfeito. Eu vou sempre deixar você ir até eu perceber que dá para adicionar alguma coisa, porque tava indo perfeito a linha de pensamento, né? Você começou nessa área, você começou a pesquisar mais justamente por causa de seu filho, então foi algo muito, mas muito importante para você e que você não ia deixar de mão de nenhum jeito, né? Então foi muito interessante isso e você percebeu que a alimentação, você comentou sobre o glúten, sobre a caseína, sobre a lactose, poderia estar afetando a microbiota do seu filho e isso poderia estar agravando os sintomas dele, né? Foi assim que você começou a pesquisar sobre a dieta carnívora também, Gutierrez? Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Esse entendimento de que a microbiota ela pode ser abalada não só por uma alergia ao glúten, ao leite mais intensa, né? Eu tenho que ser celíaco para ser prejudicado pelo glúten. Não, gente, tem muita coisa que é discreta, né? Toda má digestão, vamos falar assim, de maneira crônica, ela vai produzir vários efeitos. Primeiro que ela vai produzir resíduos, né? Muitas bactérias ruins vão fermentar, vão digerir isso de uma maneira prejudicial ao seu organismo, vão liberar toxinas. E quando meu filho sofreu esse abalo no uso de antibióticos, porque todo uso de antibióticos precocemente vai gerar um abalo na microbiota. Nós somos só 10% humanos, né? Eu tenho até um livro, ele está até por aqui. Eu tenho um livro que é meu livro de cabeceira, que o título é 10% humano. E nesse livro ele fala muito sobre esse boom de doenças com origens autoimunes, né? E tem doenças que muitas pessoas não imaginam, mas tem um fundo autoimune, que é quando, através de um intestino permeável, um leaky gut, né? Um intestino inflamado, você começa a atacar tireoide, né? Então, nos meus pacientes, eu sempre busco anticorpos tireoglobulina. Eu digo para você que hoje 80%, 70% a 80% das mulheres que vêm ao consultório, elas têm um certo ataque autoimune contra a tireoide. Então, enfim, quando o meu filho teve esse diagnóstico, eu fui lendo esse livro, eu vi no livro uma citação que a bactéria Clostridium difficile,
ela é muito encontrada no intestino de crianças autistas. Então, eu sempre comparo o intestino a uma floresta diversa, onde nós temos todo tipo de animal. Jacaré, arara azul, a onça parda, a gente tem a preguiça. Quando há uma infecção, uma faringite simples, que qualquer criança pode ter, ao invés de eu ter na prateleira das farmácias um antibiótico específico, isso é muito difícil, eu vou ter um antibiótico de amplo espectro, que vai matar várias famílias de bactérias possíveis que estejam causando aquela infecção. Isso é a farmacologia, isso é a medicina tradicional. Não dá tempo de fazer uma cultura bacteriana para ver qual é a bactéria que está fazendo mal, a faringe, qual é aquela que está causando a infecção urinária. Então, eu toco fogo nessa floresta, eu incendeio a floresta ao invés de entrar ali com uma espingarda e matar aquela bactéria que faz mal, aquele animalzinho que faz mal. Quando eu faço isso, aí entendendo, né, essa floresta incendiada, em cinzas, eu percebo que embaixo de uma pedra, embaixo de um toco de madeira, tem uma aranha viva, um escorpião, uma lacraia. Eu estou dizendo com isso que o que é ruim, geralmente é rústico, é resistente. Então você perde facilmente bactérias boas do intestino, bactérias que ajudam na proteção da mucosa intestinal, bactérias que ajudam a produção de dopamina, serotonina, tanto que você tem alguns testes, como a calprotectina e o Indican, são exames laboratoriais que eu uso muito, que eu gosto muito, são exames laboratoriais que indicam o quanto de desbiose você tem. E esse indicador, ele mede o quanto o triptofano está sendo degradado. Triptofano é a base para neurotransmissor que produz prazer e alegria. Tanto que tem suplemento à base de triptofano para melhorar os neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, enfim. Então, quando eu incendeio essa floresta, o que é ruim, o que é rústico, as bactérias ruins vão se multiplicar mais livremente, sem concorrência. Entendeu? Então as aranhas, os escorpiões vão tomar conta daquela floresta. Você não vai ver ela ser povoada rapidamente por capivara, por animais mais desenvolvidos, enfim. Por isso que normalmente quem tem desbiose me aparece na vida adulta com H. pylori, com problemas estomacais. Então H. pylori, só para trazer esse conceito, todo mundo tem H. pylori. Dificilmente alguém não vai ter um exemplar ou vários de H. pylori no nosso estômago, que é aquela bactéria que produz, que gera muitas vezes uma gastrite, uma úlcera e pode se tornar até um câncer. Então, o adulto que durante a infância foi aquela criança com bronquite asmática, que tomou muito antibiótico, que infeccionava a garganta e tomava azitromicina, ele vai tomar qualquer outro antibiótico, ele vai ser aquela criança com rinite, com sinusite, com otites, né? Aquela coceirinha no ouvido, aquela infecçãozinha no ouvido, vai ser aquela mulher com candidíase de repetição. Então, assim, um abismo chama outro abismo, né? É o que diz a Bíblia. Então, essa criança com autismo, invariavelmente, geralmente tem, anote isso aí, Clostridium difficile na microbiota. Isso é detectável em exame laboratorial. Então, eu fiz esse exame, eu achei essa bactéria também no meu filho. Eu estou dizendo com isso que essa é a única fonte dos sintomas, do problema do autismo? Não, de maneira nenhuma. O autismo ele é multifatorial, ele é poligenético. Então, mas hoje nós estamos vivendo uma geração que o índice de autismo, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos estava 1 a cada 8 nos Estados Unidos. 1 a cada 8 crianças está nascendo com autismo, em certo grau, né? Dentro do espectro autista. Então, hoje, esse boom de autismo, TDAH, Alzheimer, me mostre uma pessoa com Alzheimer que eu te mostre uma pessoa com um intestino muito prejudicado.
Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. É muito E comum. isso, é claro, que tem muito a ver com a alimentação que eles estão comendo hoje em dia, rica em açúcar, rica em carboidratos refinados. Você conseguiu perceber no seu filho, Gutierre, que quando você tirou o glúten, quando você tirou a lactose, melhorou? Você já testou uma dieta carnívora nele? Ou você já tem algum paciente que você testou uma dieta carnívora que você percebeu uma melhora nos sintomas do autismo também? Ou de qualquer outra coisa? Perfeito. Geralmente, e no caso do meu filho, só vivia com distensão abdominal, muitos gases. E quanto mais tomava, né, leite, quando comia glúten, o glúten ele é incrível. No sentido de que quando você tira de uma criança autista, e aí você vai ter toda essa cascata de eventos. Glúten, uma proteína bastante inflamatória, que ativa ataque autoimune e que vai afetar os neurotransmissores, dopamina, serotonina, GABA, né? GABA também é concentração e foco. Então, eu estou falando de prazer, de motivação, de bem-estar, de foco. Tem várias crianças que depois da retirada do glúten pararam de se autoagredir. Crianças que na creche, na escola, batiam cabeça na parede, se mordiam seus coleguinhas. E tirando o glúten, o leite, nós percebemos os gases desaparecerem, a distensão abdominal, a criança está sofrendo, a criança está comendo alimentos inflamatórios, ela tem seletividade alimentar, porque a bactéria, o tipo de bactéria que tem dentro do intestino dela é quem manda na preferência dela. Eu estou falando aqui de eu estou hackeando aqui algo muito importante para os pais que possam estar nos ouvindo. Se seu filho tem seletividade alimentar, se ele, como todo ser humano, só é 10% de DNA humano, então quem está mandando na seletividade alimentar dele, nas escolhas dele, são bactérias ruins, fungos e parasitas. Nós temos parasitas na natureza que eles, como qualquer ser vivo, ele quer perpetuar a espécie dele. Então, a criança, naturalmente, ela vai pôr mais a mão no chão. Geralmente, a criança vai ter um nível de parasitose, vai ter mais vermes do que o adulto, correto? Porque o adulto lava mais as mãos, o adulto não põe a mão em qualquer lugar e põe na boca. Então, tem um indicador no exame de sangue. No hemograma, você tem lá embaixo o leucograma. E no leucograma, e até eu dei uma olhadinha nos seus exames, Antônio, depois você dá uma olhada nesse indicador, que ele entrega muito sobre desbiose. Tem um índice chamado índice MEB, M-E-B. M de monócitos, E de eosinófilos e B de basófilos. Se você somar isso aí e der mais do que 9, é um forte indicador de desbiose intestinal. Principalmente quando se fala dos eosinófilos. Então, tem criança que só come miojo, só come coisa doce, só come isso ou aquilo. Depois de um tratamento, depois de uma modulação intestinal, depois de uma dieta mais proteica, e aí eu vou estender isso para o adulto, e já vamos entrando aqui na dieta carnívora com mais profundidade. Quando você vê um adulto muito compulsivo por carboidratos, é porque ele fez, eu sempre comparo com a natureza, né? Tem gente que vai caçar no meio do mato e ele faz uma ceva. Na beira do rio, ele corta ali alguma raiz, seja uma mandioca, né, ou aipim, ou macaxeira, que é a mesma coisa em diversos lugares do Brasil, e ele vai jogando no rio e aqueles peixes vão se acostumando.
até o dia que ele vai e consegue pegar aqueles peixes. Na natureza, no meio do mato, você coloca aquele tipo de comida lá, ou às vezes até sal, porque no meio do mato não vai ter sal, então tem ceva de sal. Enfim, depois de acostumar, você vai ter aqueles animais ali sempre. Depois de um tempo comendo junk food, depois de um tempo comendo gordura trans, depois de um tempo comendo hiperpalatáveis em geral, você vai ter famílias de bactérias específicas. Então, o gordo tem microbiota de gordo. O magro tem de magro, o onívoro de onívoro, o carnívoro, uma microbiota fantástica de carnívoro. Eu vi até uma entrevista do Alessandro Medeiros, que ele fala sobre ter feito um exame de microbiota, que pouca gente sabe que isso existe. E no exame de microbiota dele, a microbiota dele é super saudável, de maneira que o laboratório ligou para ele parabenizando. Na verdade, o laboratório ligou para o médico que prescreveu e disse: quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque é a microbiota mais saudável que a gente já viu até hoje. Ou seja, famílias de bactérias saudáveis. Gente, o Medeiros, e aí eu mando um abraço para ele aqui, não conhecia ainda pessoalmente, mas é a nossa referência. É o cara que fez 520 quilômetros de Ultraman em jejum, provando que a gente não é refém do uso de carboidratos de maneira nenhuma. Então, ele é a prova do que eu estou falando. Quando você começa a mudar a sua microbiota, quando você tira o glúten, a criança fica menos agressiva, esses neurotransmissores vão sendo produzidos de uma maneira mais produtiva. Nas terapias, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional começa a ter mais resultado e começa a ligar para a mãe. O que é que está acontecendo? Que o Joãozinho está outra criança. E o meu paciente adulto, que no primeiro, segundo dia da dieta carnívora, ficava até sonhando com um hambúrguer, com pizza, com suco de laranja, né, que tinha aquela dificuldade para se controlar, nós percebemos que começa a acontecer uma modulação intestinal. Se eu conseguir atrair uma microbiota inflamatória com comida ruim, eu consigo fazer o contrário quando eu mudo a dieta. Eu começo a cevar, eu começo a colocar, porque ainda que eu tenha um intestino muito prejudicado, claro que eu sempre vou ter bactérias boas, ok? Então, quando eu começo a colocar substratos bons, comida de verdade, né, você vê que a biodisponibilidade da carne é tão grande que até o bolo fecal reduz bastante. E eu não estou falando de constipação, estou falando que o bolo fecal, que a massa fecal de quem é carnívoro, é menor, porque você, na dieta onívora, na dieta diversa, você pode até achar uma casquinha de feijão, um pedacinho de alface, uma casquinha de tomate nas fezes. Mas nunca você vai ver um pedaço de carne nos dejetos que faz uma dieta carnívora. Então, eu estou jogando complexo B, eu estou jogando ferro com grupo M, eu estou, minerais, vitaminas lipossolúveis. Então, as bactérias boas começam a predominar em relação às ruins. Você começa a ter um controle de fungos, de cândida. Por exemplo, você começa a ter um controle de parasitas. Aí é interessante, meu caro Antônio, você olhar o seu exame para você ver que monócitos, eosinófilos e basófilos, depois da carnívora, diminuíram. Principalmente os eosinófilos, que são células de defesa que combatem vermes. Então, ao invés de ficar olhando só aquele exame de fezes, o parasitológico, que é muito falho, eu já trabalhei em laboratório, então é uma pequena amostra numa massa enorme para você achar cistos de algum parasita. Quando você procura um biomarcador, quando você procura, nesse caso, células especializadas em combater verme, você percebe que o carnívoro, ele sempre diminui monócitos e eosinófilos, ou seja, se eu não tenho polícia militar passando de um lado para o outro, porque se eu tiver polícia militar, sirene, está tendo algum assalto, está tendo algum bandido na área, correto? Se
Se as minhas células de Uhum. defesa diminuem nesse sentido de marcador de inflamação, é porque eu controlei mais parasita. Então, o eosinófilo cai pela metade. Então, mulheres que chegam no consultório com aquela compulsão, em 2 meses elas já estão falando, Gutierrez, até antes, meu apetite está regulado, praticamente não tenho fome, eu não tenho aquela larica, aquele desespero de tipo, não tomei café, quando chega às 13 horas da tarde, se eu não comer alguma coisa, eu estou me tremendo. Não. Claro que a gente tem a regulação da resistência insulínica, né? A gente tem uma regulação da insulina bem legal. A gente tem pacientes que, de maneira muito natural, começam a desmamar insulina, pacientes com diabetes, certo? E aí, só falando de um tópico atrás, o Alzheimer é apelidado de diabetes tipo 3, porque é como se a célula nervosa não pudesse mais, não conseguisse mais aproveitar a glicose, de tanto que ela foi saturada, ela não consegue mais aproveitar a glicose como fonte de energia. E esse cérebro perdendo energia, ele vai perdendo força, ele vai morrendo aos poucos. Tem até um livro de uma americana, você deve lembrar desse livro, que, dentre outras coisas, não estou dizendo que isso é a cura, mas ela relata uma reversão muito grande no Alzheimer do esposo, usando o óleo de coco, fazendo o quê? Promovendo a cetose, né? Promovendo a geração de corpos cetônicos. E o óleo de coco é só um tipo de gordura saturada que pode ser usado, mas é muito bem-vinda, né? Na forma do MCT. Uhum. Perfeito. E Gutierrez, rapaz, pelo que eu estou entendendo, você, né, foca muito na microbiota. E uma coisa que eu vi numa entrevista de uma cientista americana, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas a frase que ela falou nunca saiu da minha cabeça. Ela tem essa, baseada nos estudos dela de laboratório, ela consegue ver que a microbiota também não, tipo, se você parar de comer açúcar por, sei lá, um ano, né? E aí você volta e come açúcar depois de um ano, essas mesmas bactérias que você tinha antes vão proliferar de novo, vão take over de novo, e aí isso vai demorar um tempo a mais para com que você consiga se livrar delas de novo. Então, você diria que, né, evitar o açúcar e evitar esses ultraprocessados e evitar esses carboidratos refinados seria o ideal para uma pessoa que quer melhorar a resistência à insulina, que quer melhorar a relação com a comida e coisas do tipo? Sim, eu vou entrar nesse assunto com muita satisfação, porque, como eu já vi você falar também, essa contagem de calorias, ela não faz sentido. Se eu entregar para o meu paciente só uma balança e disser, coma a mesma coisa, só que em menor quantidade, eu vou continuar alimentando essas bactérias ruins, bactérias que gostam daquele tipo de comida. Então eu posso até emagrecer um pouco, mas primeiro, se eu não faço uma seleção natural daquelas bactérias boas e ruins, se eu não faço essa seleção, eu vou ter sempre essa luta, eu vou ter sempre essa compulsão. Então, a dieta carnívora, ela funciona como um reset, ou seja, o computador está travando, e você tenta uma coisa, outra, mas enquanto você não reiniciar ele não volta com o processamento ideal. Então, assim, deixar o seu paciente tomando Coca Zero, dizer para o seu paciente, olha, é Natal, você pode comer o panetone, coma só um pedacinho. Gente, eu digo para os meus pacientes, você já teve muitos natais e você terá muitos outros adiante. O panetone, por exemplo, ele tem propionato de cálcio. É muito relacionado com distúrbios neurológicos. Se você pesquisar, ele é um antifúngico. Então, não pense que antibiótico é só as inas da vida. Azitromicina, penicilina, amoxicilina, não. Tudo que conserva o alimento na prateleira, geralmente tudo que você tem que desembalar, ele vai ter um conservante.
E é bom você saber o que cada conservante desse faz, o que cada corante desse faz. Mas falando em conservante, o propionato de cálcio, e ele é até mencionado nesse livro 10% Humano, ele está muito presente em produtos de padaria, certo? E ele faz com que não haja o ataque, né, de fungos. E isso no seu intestino, ele vai ter uma função antibiótica também. E aí, se a gente for expandir essa discussão, a gente vai entrar até na agricultura, né? Que para combater pragas e tantas coisas usa muitos fungicidas. Então é o seguinte, a carnívora, alguém diz assim, é muito drástica, não é sustentável. Gente, quem vive a carnívora, quem tem um suporte, né? Quem mergulha nesse mundo, sabe que você nunca mais é o mesmo. Você perde o prazer de encher um copo de Coca-Cola e tomar. Algo no seu corpo parece que você instala muitos alarmes que diz, você está fazendo bobagem. Então, nenhum paciente meu, nenhuma pessoa que a gente sugeriu a carnívora, que a carnívora ela não pode ser uma imposição, ela é uma sugestão. E você bem sabe que a gente não precisa fazer cardápio, né? A gente só vai falar de coisas do dia a dia que a pessoa já come. Então a pessoa já come carne. A gente só sugere assim, olha, existe a possibilidade de você conseguir passar alguns dias, um certo tempo, comendo exclusivamente isso, testando. E a carnívora tem uma resposta muito rápida. Então, quando você faz a carnívora, não é só por o que você está ingerindo, é o que você está deixando de comer. Corante, conservante, glutamato monossódico, que está presente numa simples linguiça, num simples embutido que está no mercado, tirando, claro, as linguiças artesanais, que são muito bem-vindas, né, muito saborosas. Então, você tira corante, conservante, glúten, lactose, caseína, o glutamato monossódico. Você tira coisas, você tira os óleos vegetais, que são muito bons, muito eficientes para lubrificar máquinas e indústrias, né? Mas nada além disso, não foi feito para o corpo humano, né? E principalmente pós-tratamento, para não ficar rançoso. Se você adquirir uma prensa e prensar óleo de girassol e guardar em qualquer recipiente e pegar um outro óleo de girassol comprado no mercado, você vai entender que aquele óleo de girassol, ele foi tratado quimicamente, porque o que você prensou e guardou, ele fica rançoso rápido, porque ele é bom. E o que é bom, bactérias, fungos vão querer também. Por isso que quando se abre um pote de margarina ou de manteiga e coloca assim num cantinho disponível, barata, formiga, fungo, ninguém quer a margarina. Então o que é bom, tudo que Deus fez quer. Ser humano, animais mais envolvidos, microscópicos também. Então o conceito é esse, Antônio. A carnívora, ela cuida da flora intestinal, ela traz gente boa para o seu intestino. Eu acho que existem muitos amigos, parceiros carnívoros como você, mas se eu puder dizer assim, qual é a característica de Gutierre? O Gutierre olha na carnívora a modulação da flora intestinal. Tudo eu entendo, melhora. Meu irmão, ele passou mal há uns meses atrás, teve um pré-infarto, e ele estava com algumas taxas alteradas, e a testosterona estava em 280. Foi para 800 na carnívora. 2 meses e meio, 3 meses depois, foi para 800 sem reposição hormonal. Eu tenho isso documentado, eu tenho isso anos e depois, e tenho ele para confirmar. Gente, então, se eu faço uma reposição hormonal, se eu olho um paciente, e todos os meus pacientes melhoram a composição hormonal, né, tanto de testosterona, como também de estradiol, estronas, progesterona, né, que são muito bem-vindos nas mulheres, esse aumento do progesterona. Então, com isso, o que é que eu percebo nas minhas pacientes?
aquelas que tinham ciclo menstrual intenso, aí eu estou falando de TPM, né? A mulher fica mais chorosa, sensível ou mais irritada, né? Tem gente que chega assim, Gutierre, eu estou irada, eu passo na frente do espelho, estou com uma cara feia assim, do nada, ninguém me fez nada. TPM, predominância estrogênica. E tudo isso porque nas mulheres, esse intestino comedor de açúcar, né? Esse intestino ele está inflamado. E vizinho a esse intestino, eu faço assim para dizer que são os ovários e o útero, né? Então, ao lado desse intestino eu tenho ovário e útero, que vai inflamar e que vai ser afetado a sua produção de estrógenos e de progesterona. Sendo afetado, essa mulher vai ter uma TPM intensa, vai ter um fluxo de sangue intenso, ela vai ter outros sintomas acessórios, às vezes uma sensibilidade nas mamas, uma dor aqui na região lombar, que está muito próximo ali também, tanto ao intestino como a útero e ovário. Então ela sente uma dor na lombar intensa e é capaz ela ir para o ortopedista pensando que é uma coisa, mas não tem nada a ver. Enfim, ela vai ter a cólica menstrual intensa. Então, depois da carnívora, minhas pacientes, a esmagadora maioria, às vezes sem suplementação específica, já chega dizendo que melhorou desses sintomas. E a mulher contente, meu amigo, a casa agradece, o esposo agradece, os filhos agradecem, o casamento agradece, é qualidade de vida, é saúde mental. Exato, não tenha dúvida disso, Gutierre. E você falou sobre os conservantes, e eu nunca tinha pensado nisso. O que fez você chegar a essa linha de pensamento que os conservantes também estavam afetando a microbiota intestinal por eles serem na sua base antifúngicos? Isso é super interessante. Eu nunca tinha parado e feito essa conexão. Então, eu devo muito à leitura desse livro, né, do 10% humano, porque lá no Genoma Humano, no projeto Genoma Humano, lá final da década de 90, anos 2000, eles estavam sequenciando a base, né, de DNAs, a base do DNA, os nucleotídeos, né, citosina, guanina, porque ali é análise combinatória. Então, eles quiseram quantificar essas bases, eles quiseram, enfim, entender o código genético humano. E quando eles pensavam que em quantidade o ser humano teria um DNA muito maior em quantidade do que uma barata ou uma planta, eles perceberam que não é sobre quantidade, é mais sobre sequenciamento. E isso trouxe uma interrogação. Poxa, como é que o ser humano é um ser vivo tão complexo e ele tem tão pouco DNA? O que foi que eles entenderam? Em quantidade, nós temos 90% de DNA não humano. Só que, claro, a célula humana ela é muito maior que a célula bacteriana. Só que toda célula de ser vivo tem um DNA no núcleo. E o que é o DNA, Crachete? DNA é a receita do bolo. DNA é o que vai codificar a síntese de proteínas. E, por exemplo, todos os hormônios são proteínas. Então, eu estou fazendo aí uma explicação reversa aí para dizer que se eu tenho 90% de DNA não humano, bactérias, fungos, parasitas em menor quantidade, né, mas principalmente os animais os seres vivos mais primitivos, as bactérias. Se eu tenho DNA 90% não humano e só 10% humano, eu dependo muito da composição da minha microbiota para eu ter saúde, para eu expressar certos genes, bons ou ruins. Então, uma Clostridium difficile, por exemplo, ela faz uma bagunça neurológica. Para você ter uma ideia, na natureza, você tem um fungo chamado Cordyceps. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu vi uma matéria, adolescente na verdade, uma matéria da revista super interessante,
que mostrava a formiguinha zumbi. Na selva, a formiga é contaminada por aquele fungo, ela vai como um zumbi, sabe como aqueles filmes que a gente assistia na infância, ela vai subindo a planta de maneira involuntária, ela morde o ápice das folhas e fica de bumbum para cima, assim, ela fica fixada, dando sopa para qualquer ave comê-la. Essa ave comendo, ou qualquer outro animal, digamos um tamanduá, mas ela fica bem exposta, ela sai da proteção debaixo da planta e vai e morde e fica ali. Comendo, essa ave vai excretar lá na frente e essas fezes dessa ave vai contaminar invariavelmente outro inseto e o ciclo continua. Isso é a natureza, isso é a perfeição de Deus, isso é a estratégia de perpetuação. Mas olha o que eu estou dizendo, eu tenho o fungo, um ser vivo tão rudimentar, ele consegue controlar nesse nível a formiga. E será que o obeso, será que a pessoa inflamada, será que a pessoa que está alimentando a cândida, ela não está sendo controlada a comer o doce novamente? Então a candidíase vai te dar uma vontade de comer doce. Alguns parasitas, e aí a sabedoria popular, ela confirma isso, né? Quando sua vovozinha via você comendo doce de manhã, ou sua mãe, seu pai, eles diziam assim: menino, você está com verme, parece que você está com verme, querendo comer doce fora de hora. E eles estavam certos, né? Por quê? Porque eles ouviram dos médicos mais antigos. E a medicina mais antiga tinha muita sabedoria, tinha muita observação, né? E hoje tudo isso está sendo colocado de lado e muitas vezes está se olhando só. Tal doença, na minha tabela, na minha planilha, é tal remédio. Tal doença é esse outro remédio. E não está se olhando o contexto. Tem um verme chamado toxoplasma, né? Que o toxoplasma gondii, ele gera a toxoplasmose. Você sabe o que acontece com um rato quando ele está infectado pelo toxoplasma? O rato, né? Ele é muito farejador, assim como o gato, assim como o cão. Então, ele sente o cheiro da urina de um gato, ele se afasta daquele ambiente, porque ele sabe, o perigo está no ar. Quando ele está infectado pelo toxoplasma, ele perde o medo, ele sente o cheiro da urina, e para ele passar na frente de um gato, ele sabe, Tom e Jerry, então ele passa tirando onda na frente do gato. Para quê? Para ser devorado. Isso é consciente? Não, porque o rato, ele quer viver, mas o toxoplasma dentro dele quer viver também. Então, você que está me ouvindo, nos ouvindo aqui, você que é obeso, você que está com a compulsão lá em cima, você quer emagrecer, você quer desinflamar, você quer ter qualidade de vida, mas tem uma microbiota doente aí, e você precisa da carnívora para resetar essa microbiota, para matar de inanição boa parte desses parasitas ruins. Então, a carnívora se mostra nesse contexto uma estratégia maravilhosa. Doa quem doer, a indústria pode se debater, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, mas é uma verdade. Não é sobre emagrecimento. Eu sempre digo, gente, a carnívora, se ela te emagrece, isso é um bônus, isso é um trocado. Ela faz muito mais do que isso. Então, eu estou fazendo com que os seres vivos, que são 90% do meu DNA, eles sejam selecionados de maneira intencional. Eu quero uma população mais saudável. Então, tem Bacteroidetes, tem Firmicutes. Qual família eu vou ter de maneira mais abundante no meu corpo? Então, se você pesquisar sobre isso, você vai achar os bacteroidetes. Isso é muito interessante. E assim, como você começou na carnívora? Foi através dessa dedução. Claro, eu tive pessoas que me estimularam. Eu tive uma colega, né, chamada Kátia, que ela trabalha com medicina integrativa, e ela falou: olha,
eu tô na carnívora, eu, meu esposo, meu filho, até um dia que chegou uma adolescente que estava acima do peso e ela pesquisou, Gutierrez, o que é que você acha de eu fazer a carnívora? E eu até então achava muito drástico, né? Meu Deus, será que vai conseguir? E essa adolescente, ela estava com 98 quilos, ela perdeu 8 quilos em um mês, de maneira bem estética, bem bonita. Você vai olhar meus pacientes, eu tenho um paciente que eu publiquei esses dias, né? Ela publicou e eu repostei, ela já perdeu 28 quilos em 4 meses. Uau. 4 meses, 2 semanas, para ser bem específico. Então, a Aline está super feliz, é uma empresária. O que é que ela relata para nós? Gutierrez, a ansiedade diminuiu. Porque se esse intestino está produzindo dopamina, serotonina, GABA, de maneira mais produtiva, né? Mais interessante, então ela está mais calma, ela está menos ansiosa, ela está dormindo melhor, o ciclo menstrual dela também está melhor. Então, é tudo de bom. É um emagrecimento Super e assim, interessante. esteticamente. E para as pessoas que falam que a fibra é essencial para a saúde intestinal, Gutierrez, o que é que você tem a falar para essas pessoas? Então, quem está numa dieta onívora, quem está numa dieta bagunçada, comendo de tudo, eu não vou dizer que a fibra não vai ter vai ter valor zero, né? Que eu não vou comparar ela a comer uma pizza ou comer um alimento que tem uma certa quantidade de fibra. Não, vai ser mais interessante. Mas tem uma frase, ninguém se ofenda, mas tem uma frase que eu vi no livro, assim: cachorro gosta de osso. A gente tende a dizer que o cachorro gosta de osso. No desenho animado a gente vê, né, o cachorro com osso. Não, não é que ele gosta de osso. Ele gosta de carne. É porque só dão osso para ele. Certo? Então, assim, no contexto de uma dieta complexa, cheia de produtos diet, light, sabe? Uma hora tá tomando Coca Zero, pensa que tá fazendo uma coisa boa. Ah, eu vou comer uma fruta. Aí vai para debaixo de um pé de manga na safra, chupa 8 mangas. Enche, toma um meio litro de suco de laranja, enche aquele fígado de frutose, sobrecarrega esse fígado. Então, quando a pessoa come uma fruta com uma fibrazinha, mas na carnívora a gente entende que você não tem necessidade nenhuma dessa fibra, né? Como eu falei lá atrás, a microbiota do carnívoro, como o Alessandro Medeiros, ela é maravilhosa. Então, você tem na manteiga o ácido butírico, que ele vai fazer a função do butirato no nosso intestino. Ele vai desinflamar esse intestino. Ele vai atrair bactérias boas para esse intestino. As bactérias boas, elas gostam desse tipo de comida, elas se identificam. Então, a fibra, nesse contexto, torna-se totalmente dispensável. Agora, um dos segredos da carnívora é hidratação. Eu estou aqui falando com você, eu vou acabar com 1 litro de água facinho aqui, certo? Então, em qualquer dieta... E o sal também, né? Isso, o uso do sal integral, né? Como eu estou falando, quem cria gado, ele faz reposição de sal mineral. Gente, é óbvio. Então, você tem que fazer reposição de sais minerais. E no caso da carnívora, principalmente no começo, você acaba com aquele estoque de glicogênio dos músculos, do fígado, e esse equilíbrio osmótico, ou seja, quando eu estou muito açucarado, por isso que quando eu como uma colher de mel, quando eu como um alimento doce, eu tenho vontade de tomar água em seguida, para haver o equilíbrio osmótico. Então, quando eu perco aquele excesso de glicogênio, eu vou perder um pouquinho de água na primeira semana, eu vou perder talvez um pouquinho de minerais, então a reposição com sal integral. Meu cunhado estava aqui na minha casa esses dias, ele falou: tinha aquela dor no joelho que eu tinha, só com o uso do sal integral, e olha que ele é hipertenso. Então,
usando o sal integral, ele reduziu pela metade o uso de hipertensivos, controlou muito a hipertensão dele. Na verdade, eu acho que ele nem precisava tomar mais. Eu pedi até para ele fazer um monitoramento da pressão contínuo, porque eu acho que ele não precisa mais. E ele já teve picos de pressão de ir parar no hospital. Então, o uso do sal integral não iodado, o sal integral sem aquele antiumectante, né? E quando a gente fala não iodado, gente, se porventura existisse uma fórmula estável do iodo, estava tudo certo. Iodo é vida. O problema é que o iodo vem numa fórmula química, né? O iodato de potássio, o iodeto, o ferrocianeto. Então ele vem de uma maneira que ele é nocivo. Então o sal não faz mal. Agora o sal com antiumectantes, o sal com certas fórmulas de iodo, ele faz mal. O sal integral não iodado, ele é maravilhoso. E eu tenho pacientes idosos chegam de bengala no consultório e eu peço para uma pessoa da casa vigiar, porque o idoso, ele não gosta muito de tomar água, a maioria. E se foi aquele idoso, e aqui eu moro numa cidade do interior da Bahia, se ele trabalhou numa roça, no campo, não dá tempo de estar tomando água direto não. Então tem idoso que ele trabalhou a vida toda na roça, tomar água não dava. Então ele bebe pouca água e hoje ele está com uma hérnia de disco, não que isso foi a causa, mas esse disco vertebral com pouca hidratação, ele vai doer mais. Essas articulações também. Então, enfim. Entendi. Então, para o seu cunhado, por exemplo, ele usou o uso do sal para hidratação e como um plus, ele também tinha mudado a alimentação, correto? Correto, Mas é muito carnívoro. interessante é isso, é muito interessante isso de você estar hidratando os locais onde a dor está acontecendo, né? Fora a desinflamação da alimentação. Inclusive o ácido úrico, né? O ácido úrico, que muitas vezes é tão, na cabeça de muita gente, tão incompatível com a dieta carnívora. A primeira coisa que tiram é a carne vermelha de quem tem um ácido úrico alto. E na prática, o que eu vi até hoje foi que todos os pacientes com ácido úrico elevado, pós-carnívoro, esse ácido úrico controlou muito. Triglicérides cai vertiginosamente, cai pela metade. Eu tenho um paciente assim com triglicérides em 400, que com 10 dias de carnívora, ele mediu, já estava em 300, já depois 200, até chegar ali aos seus 80. Então, o ácido úrico, né, os cristais de ácido úrico, eles são caquinhos de vidro, vamos falar assim, né? Que ele vai se acumular principalmente nas articulações. Então, na dieta carnívora, esse ácido úrico é controlado. O sal integral, que é para ajudar o equilíbrio eletrolítico do corpo, também vai proporcionar uma hidratação mais efetiva. Tem isso, né? 1 litro de água com 1 grama que seja de sal integral vai hidratar mais do que 1 litro de água. Então você tem que entender sobre osmose, sobre difusão, né, sobre fisiologia para entender como esse sal vai ajudar. Então ele hidrata mais. Então o meu cunhado ficou com o joelho, a dor desapareceu. A idosa que chega de bengala, em 1 semana, eu pedindo para o filho tomar conta dela e dizer, faz ela tomar a quantidade de água, a meta de água, a cota de água estabelecida. Em 1 semana ela chega sem a bengala. E olha que eu sou fitoterapeuta. Eu digo a você, antes da carnívora, eu ficava mais fissurado em alguns suplementos que são muito bons. São muito bons até certo ponto, até certo tempo, como uma cúrcuma. A cúrcuma é maravilhosa, certo? Mas depois que você passa de uma primeira fase de desinflamação, você não precisa de fitoterápico, né? Você não precisa de medicamento. Então, assim, meus pacientes emagrecem e daqui a pouco eles medindo a glicose, principalmente a glicose em jejum, eles vão vendo que a glicose saiu lá de 300 para 100. Eles percebem que não precisam mais tomar aquela insulina. Ele percebe que a pressão regulou e ele não está precisando mais tomar o hipertensivo.
né? Então chega muito paciente sequelado da má alimentação, mas também de muitos medicamentos. As estatinas derrubam, por exemplo, a coenzima Q10. Então eu, com medo desse colesterol, que não é esse inimigo todo muitas vezes, né, na maioria dos quadros, eu faço o quê? Eu já estou ali inflamado e eu derrubo a coenzima Q10 que a carne tem, né? Principalmente um coraçãozinho de boi, um coraçãozinho de frango, muitas vezes. Então esse obeso, ele, por causa da medicação, também fica cansado, exaurido, exausto, ele não tem energia. E aí a carnívora, com tudo que viabiliza ela, como o sal integral, ele faz a pessoa florescer. Hoje a gente tem uma epidemia de diagnósticos de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu ouvi muito do seu relato, né? Que você era uma pessoa menos concentrada e etc. Então chega muitas pessoas que eu pergunto assim, amigo, você está conseguindo ler um livro? Às vezes professores, né, que eu sei que teve uma vida acadêmica intensa, que fez graduação, que fez mestrado, que leu muito no passado, mas hoje, com o nível de industrialização que a gente está na alimentação, aí vem conservantes e tudo que eu já falei, hoje, essa flora intestinal bagunçada, essa baixa produção de neurotransmissores, faz ele ter sintomas de TDAH. Então eu falo muito assim, não se apegue a rótulos, não se apegue a diagnósticos, porque é isso que a indústria quer. Ela quer que você tenha uma doença para chamar de sua. A minha depressão,